Boa noite a todos. Com muito carinho que eu venho bater esse papo com vocês aqui na nossa casa. É bom ter fisionomias amigas que nos abraçam com o olhar. É muito bom. E eu faço um bate-papo. Palestra deixa para os palestrantes. Eu faço um bate-papo para a gente refletir. Eu sei que o dia da nossa palestra é na quinta-feira, depois de uma semana pesada, já está todo mundo cansado. A gente vai cansando ao longo da semana. Então a gente faz de uma forma de pensar e refletir. Vou acender essa luz aqui que eu estou ficando meio cegueta. Isso. Aí eu vou ler um pouquinho, não é? E eu vejo um site da internet que ele joga uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo diariamente. Todo dia é uma mensagem diferente. Em vez de abrir aqui, às vezes está começando a trabalhar, você vê a primeira mensagem para começar. E esses dias caiu o duelo. E ao mesmo tempo que caiu o duelo, estava no auge da situação que houve no Rio de Janeiro. Eu não estava necessariamente pensando nisso, o tema não é nem exatamente esse, mas teve ali uma parte que chamou a atenção e nos levou a pensar. Enquanto na Terra correr uma única gota que seja de sangue humano, vertida pela mão de homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, enquanto houver sangue humano sendo derramado pelas mãos dos homens, não importa se por criminosos, pelas forças de segurança, por guerras, significa que entre nós ainda não está implantado o reino de Deus, o reino de paz, o reino de amor. E do final desse texto, que é o duelo, é que surgiu o pensamento da noite, e continua ainda o Espírito Adolfo. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Às vezes a gente lê o texto, vê a parte importante do texto, às vezes a última frase se deixa de pensar nela. A nobre rivalidade do bem. Veja que a gente vive num mundo de rivalidades. As guerras são rivalidades. Às vezes por situações mesquinhas, por desejos egoístas, por desejos orgulhosos. É isso que ainda faz que nós, humanos, ainda derramemos sangue humano. E muitas vezes fica tão banal que a gente passa a nem se importar com uma guerra do outro lado do oceano. Mas é humano, somos nós, espíritos que reencarnam na Terra. Talvez num próximo momento estejamos lá. Mas o que seria isso? Então, quando a gente fala em rivalidade, a gente pensa o quê, Carol? Pedro não veio, né? A gente pensa em Corinthians e Palmeiras, São Paulo. Não é? A gente pensa nesses tipos de rivalidade, a rivalidade de competição, a rivalidade de orgulho, a rivalidade de vaidade. Quando se pensa em rivalidade, é o que nos toca. Mas olha a palavra do Espírito Adolfo nesse texto, o duelo. A nobre rivalidade do bem. Eu me espantei, olha, a gente lê Evangelho há quanto tempo? E essa semana que despertou essa ficha, a nobre rivalidade do bem. É uma rivalidade que tira a inveja do caminho. Não se fala de inveja. Outras coisas que se fala quando se pensa em rivalidade é na inveja. Mas não, é uma rivalidade que se fala em inspiração. A nobre rivalidade do bem. É justamente o contrário daquela disputa do orgulho e das vaidades. É a gente sair da terra, é pensar além, é crescer moralmente. E é possível ter a rivalidade do bem?
Sim, é trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Jesus nos coloca, ó, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. Veja que é uma lógica invertida, é uma lógica inversa da rivalidade que acontece nos meios da terra. Pensem em grandes empresas, naquele funcionário que quer chegar a presidente. Muitas vezes a gente sabe, a gente ouve falar, a gente vê histórias que tem uma situação de golpes, de enganações, de trapaças para se chegar a um cargo. Vejamos na política, que a gente assiste televisão, a gente ouve rádio, o quanto não se descobre de trapaças para chegar à popularidade, para se chegar a uma situação de poder. Mas a nobre rivalidade do bem, a gente vai trabalhar um poder diferente. É um poder que não está na terra. É um poder que não está nas coisas. É um poder que Jesus pregava para a gente. É o poder do ser e não do ter. É um poder do ser e não do ter. De ser poderoso, dona Ana? De ser um espírito melhor. De ser aquele que pensa no outro. Eu diria, em vez de pensar em si próprio, pensa no outro com a gente, pensa no outro junto, pensa em sentir um pouco a dor do outro, porque muitas vezes a gente confunde alguns conceitos, não é? Quando fala em empatia, a Larissa é minha parceira de estudar empatia, não é? Quando a gente fala em empatia, qual a ideia que se tem de empatia? É colocar-se na posição do outro. A gente consegue colocar-se na posição do outro? Não. Provavelmente a unha encravada, a dor da unha encravada do pé de José Moacir vai ser diferente no meu sentimento, a dor da unha encravada no meu pé. O que seria empatia, então? É eu estar ali com... Será que pega? Não. É eu estar ali com o Zé, perto dele, e falar, olha, estou com você, estou do seu lado. Eu não consigo sentir a dor dele, mas eu consigo estar com ele. É profundo, e isso está faltando muito na nossa humanidade atual. Nessa humanidade que realmente está nessa rivalidade de ter, e deixa de sentir, de estar com o outro. Jesus nos disse para estarmos sempre com o nosso irmão, que fazer para o próximo aquilo que gostaria que nos fizesse. Aí começa essa rivalidade do bem. Vamos pensar em exemplos. A gente chega na casa espírita, a gente vê lá o seu Léo correndo, preparando a água, preparando as águas do passe. A gente olha para o seu Léo e fala, nossa, que bonito o seu Léo, né? Chega cedo, prepara as águas. Olha só que bacana, a gente admira o seu Léo. Mas essa atitude do seu Léo, dentro dessa nobre rivalidade do bem, tem que ser inspiradora. Puxa vida, se o Léo faz, vou me dedicar e fazer também. Vou competir no sentido do bem, de ajudar o bem. Por inveja do seu Léo? Aí perde, né? Não é por inveja, é por admiração. É inspirar-se na bondade, na ação, na atuação do outro e fazermos conosco mesmo. Em casa é possível? É possível. Quem tem a casa maravilhosamente bem, sem problemas nenhum, não existe. Por quê? No processo reencarnatório que a gente se encontra com as pessoas para conviver, muitas vezes são situações de reencontros, de aprendizado, de reorganizações. E como vai funcionar? Quando
o casal de preferência, a família de preferência, aprende a ceder. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que todo mundo não é igual. A gente sabe que de repente tem um que cede mais que o outro. Mas que esse ceder, esse colocar-se, esse ensinar, seja a inspiração para os outros. Da esposa para o marido, do marido para a esposa, dos pais para os filhos. E hoje em dia, algumas vezes, tem crianças tão evoluídas nascendo que vem até dos filhos, dos netos, para os adultos. Qual é essa rivalidade, então? É ver aquela atitude boa da pessoa, do outro, e inspirar-se para fazer o bem também. Então, nós temos que prestar atenção nisso daí e ser realmente rivais nesse sentido. Olha, eu perdi o papelzinho aqui. O bem é contagioso. Me esqueci o nome de um filme, de um garotinho que fazia o bem e quando o pessoal pedia alguma coisa em troca, ele falava, faça a mesma coisa para alguém. Você se lembra o nome desse filme? Eu acho que é o garotinho do Ghost. Não me lembro também, mas é isso. Na nossa vida, sempre surge a oportunidade de ajudar. E ofereça-se para ajudar. Então, quando a gente fala nessa rivalidade do bem, é o bem prevalecer de uma forma completa. Dentro do que a gente aprende na doutrina espírita, na casa espírita, é seguir algumas leis. A lei da justiça, da caridade e do amor. Praticando a lei da justiça, da caridade e do amor, a gente começa a ser essa inspiração. Quando a gente fala em justiça, é colocar-se igual a todos. É saber que Deus, na sua bondade, dá a oportunidade de todos para crescer. A lei da caridade é trocar com o próximo, é ver o outro, ajudá-lo sempre. E a lei do amor, o amor é a inspiração que nos une a todos. Então, a partir da prática da lei da justiça, da caridade e do amor, a gente começa a ter essa disputa para o bem. E a gente pode fazer alguns exercícios para verificar se estamos sendo rivais. Primeiro ponto, quando eu olho o seu Léo, que chega cedinho e prepara a casa, todos os outros trabalhadores que chegam para o Consolador, qual a minha ideia com o seu Léo? Ou com qualquer outro trabalhador? Eu admiro ou eu o invejo? Primeiro ponto para a gente perceber. Estamos invejando ou admirando? A inveja é sempre negativa. A inveja é sempre negativa. Não existe inveja branca. A inveja é sempre negativa. É que muitas vezes a gente confunde as palavras. Eu admiro aquela pessoa e quero ser como ela, mas inveja é sempre negativa. Melanie Klein coloca um conto, é uma psicóloga, foi discípula de Freud. Ela diz alguma coisa assim, num mito. Uma pessoa teria uma dádiva de uma deusa. E a deusa disse para a pessoa o seguinte, olha, você terá essa dádiva e tudo que você quiser, você vai ter. Mas aquela pessoa que é seu rival terá em dobro. O que você deseja? É um exemplo de inveja. A pessoa falou, eu vou ter, mas ela vai ter em dobro. Eu desejo perder um olho. Isso é inveja. Não é? Se fosse admiração, ótimo, eu ia ter, ela ia ter em dobro, eu vou ter também.
a inveja é sempre negativa. Então, um jeito prático de a gente desenvolver é na lei da caridade, é praticar a caridade. E verificar, estou tendo inveja? A inveja é sempre negativa. Tenho me comparado com as outras pessoas ou comigo mesmo no passado? É uma rivalidade. Como está a comparação que a gente faz? Não é a comparação da academia não, né? Eu, no começo do ano eu tiro foto, né? Agora em novembro eu tiro de novo para ver se eu cresci. Essa também, pensando em saúde, seus exames médicos, né? O exame de sangue do ano passado, o exame de sangue desse ano, também é importante, mas não é dessa que eu estou falando. Como eu era moralmente, como eu via as dores, como eu ajudava as pessoas, como eu sentia o que acontecia ontem e como eu estou sentindo hoje. São questionamentos que a gente tem que fazer. Tenho sido estímulo para outras pessoas? As pessoas estão se inspirando em me ver? Nas coisas que eu faço? Sim ou não? Aí eu amplio isso daí. Todos nós, como corpo encarnados, num corpo encarnados, somos falíveis. Nosso corpo um dia vai falecer. Certo? Qual a pegada que estamos deixando nessa encarnação? Qual a pegada que estamos deixando na encarnação? Qual a marca? Qual a memória terão da gente? Será que aquela memória é desprezível? Ou são boas lembranças? Boas lembranças de momentos divertidos? Ou boas lembranças inspiradoras? Não é? Então são reflexões que a gente vê. Estamos vencendo a rivalidade? Então, momentos para a gente pensar na nossa vida e pensarmos nessa mudança. Todos que vêm a uma palestra, necessariamente, ainda estão começando a conhecer o Espiritismo, outros já se consideram espíritas, outros começarão a fazer os cursos. Mas, segundo Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E a gente pode ampliar isso para não ser uma coisa igrejista, Zé Moacir. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas modificações que promove em si próprio e pelo bem que promove. Não é? Então que a gente possa refletir nesses momentos da nossa vida e começar a aplicar a lei de caridade, principalmente. Talvez seja o jeito mais fácil, mais simples de a gente começar a ter uma boa rivalidade no bem. Porque a caridade está possível em todos os momentos. Vejam no começo da nossa palestra hoje, os recados. Foram vários caminhos de ajudar. Projeto penitenciário. Enquanto houver na terra uma única gota de sangue humano sendo derramado por homens, o reino dos céus, o reino de Deus, ainda não estará instalado por aqui. Se a gente ajuda promovendo esse conhecimento espiritual, estamos fazendo caridade? Sim. Só a caridade material de dar um livro? Muito mais que a caridade material de dar um livro. A caridade forneceu conhecimento e fornecer ajuda para a mudança de vida, de mudança consciencial. Quando oferecemos alguma coisa, o alimento, estamos ajudando materialmente? Estamos. Mas qual o peso que a gente coloca nessa ajuda?
Junto com o quilo de alimento, junto com a moeda, junto com a ajuda, tem que ter sentimentos bons. É nesse momento que estamos trazendo e colocando o amor em movimento. Estamos dando além da alimentação. Estamos dando energia, a vontade, o envolvimento para que aquelas pessoas sejam ajudadas e estejam bem. Muitas vezes a gente passa pela rua, às vezes de carro, às vezes no movimento, não temos nem tempo de parar para conversar com uma pessoa que a gente vê em sofrimento. Às vezes pedinte, às vezes coletor de reciclado para conseguir alguma coisa para sobreviver. Temos a chance de praticar a caridade nesses momentos? Sim. Mas não falei com eles, Zé Moacir. Não dei R$1 para eles, Zé Moacir. Tenho como fazer a caridade? Sim. É aquela caridade à distância. É aquela caridade pelo pensamento. É aquela caridade de nos colocarmos naquela posição. É aquela caridade de doar energia, de doar vigor, de doar esperança pelo pensamento. Podemos fazer isso o tempo todo. O leque das possibilidades de ajuda são imensas, até a material. Até a material. Pois a gente pode fazer a esmola sem caridade, a esmola com caridade e a caridade sem esmola. Conseguem pensar na diferença das três? A esmola sem caridade é aquela que, se você doa, até queima a mão de quem recebe. É aquela que a gente doa para se livrar. A esmola com caridade é aquela que a moeda que você doa é mais pesada que o peso que ela carrega. Porque ela está carregando também o peso do sentimento, da emoção que a gente está dando. E a caridade sem esmola? É aquela que a gente doa amor. Não precisa nem de material, a gente doa amor. Da parte material é a mais barata de todas. Da parte emocional, talvez seja mais difícil para nós, porque somos muito matéria ainda. Então que a gente possa refletir nesses pontos, que a gente possa colocar o próximo como nossa meta de crescimento, para fazer para ele aquilo que gostaríamos que nos fizesse, que a gente possa ter espíritos inspiradores da Terra como nossos grandes nobres rivais, vendo todos esses grandes espíritos da Terra, que nasceram na Terra, que nos ensinaram a ser caridosos, a ser amorosos, a serem despreendidos, que a gente possa também tê-los como grandes rivais. E quem sabe um dia estarmos juntos nesse trabalho no bem. Que Jesus esteja conosco. Ele está. Que nós estejamos com Jesus em todos os momentos de nosso pensar, de nosso fazer, de nosso falar. Que a gente possa não se comprometer com o bem. Que a gente possa refletir antes de falar. Mas que a caridade e o amor esteja sempre presente em todas as nossas atitudes. Que a gente possa, onde estiver, ser um foco de luz, um foco de amor, um foco de inspiração, para que as pessoas queiram ser nossos nobres rivais. Que Jesus nos abençoe, que possamos ir para casa com essas pequenas reflexões, mas que sejam reflexões que nos ajudem a fazer uma reconstrução profunda de nós mesmos. A gente fala em reforma íntima, não é? Mas muitas vezes a gente tem que construir algumas coisas que a gente nem tem condição de reformar porque nem construiu ainda, não é? Então que a gente possa ser os construtores de nós mesmos, tendo Jesus
como o grande engenheiro, o grande arquiteto, fazendo a nivelação, fazendo a prumação dessa construção de amor, de caridade, de fraternidade em nós, e que essa construção se torne uma fortaleza quando estamos juntos com Jesus. Que Jesus nos abençoe e que possamos levar para os nossos lares a felicidade que recebemos quando estamos numa casa espírita, inspirando também aqueles que convivem com a gente. Que assim seja. Boa noite.